Meus amados ouvintes da paz do Senhor Jesus, que a graça de Deus esteja sobre todos vós. Olha, meus amigos, irmãos em Cristo, hoje eu quero falar de um tema, como está escrito aqui, a queda da Babilônia, visão da grande prostituta assentada sobre a besta. Isso aqui é Apocalipse 17. Para introduzir o que eu vou dizer hoje aqui, Deus trouxe uma igreja pura, santa, através dos apóstolos, que o apóstolo Paulo, ele trouxe essas mensagens para nós, as cartas de Paulo, uma igreja pura e santa, imaculada, cheia do Espírito Santo. Mas quando chegou em Niceia, no concílio de Niceia, a igreja se casou-se com o Estado. A igreja abandonou o Espírito Santo e casou-se com o Estado. E abandonou seu marido, que era Cristo, e casou-se com o Estado. Aí essa igreja se tornou a grande prostituta de Apocalipse 17. E hoje nós vamos falar a respeito de Apocalipse 17, a descrição dessa igreja, para que vocês venham entender que igreja que Jesus Cristo está falando aqui no capítulo 17 do livro de Apocalipse, que diz assim: E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo dizendo: Vem mostrar-te aqui a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. A palavra água na Bíblia significa povos, multidões, nações e línguas. E fala assim: Como o qual se prostituíram os reis da terra e os que habitam na terra, embriagaram com o vinho da sua prostituição. Os reis da terra se embriagaram com sua doutrina. Vocês podem ver lá o último acontecimento que teve, que muitos dos reis da terra foram lá prestar homenagem àquele cortejo fúnebre lá em Roma. Aí vamos prosseguir a leitura. E levou-me o Espírito a um deserto e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nome de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A palavra besta na Bíblia significa um poder. Cor de escarlata. Vocês podem ver lá as vestimentas daquele sacerdote lá, se não são vermelhas, da cor de escarlata. E fala assim, E a mulher estava vestida de púrpura, de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio de abominações da imundícia de sua prostituição. A imundícia de sua prostituição são suas doutrinas, porque a igreja largou Jesus Cristo, que era o esposo do Espírito Santo, casou-se com o Estado. Através do Estado, o Estado vem amansar as pessoas para que a igreja venha mandar nas pessoas. Quando tem um movimento para você conquistar os seus direitos, para você lutar pelos seus direitos, a igreja vem e fala assim: não entra nisso aí não. Não entra nisso aí não. Você é cristão, não vai com o povo do mundo não. É a igreja amansando o cidadão para o Estado mandar nele. Foi o conchavo que essa igreja casou-se com o Estado. E a mulher estava vestida de púrpura, de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia de sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, mãe das prostituições e das abominações da terra. Ela é mãe das prostituições. Vou explicar para que você possa entender. A igreja romana foi a primeira denominação que existiu no mundo. Porque lá no começo do Evangelho não existia placa de igreja, não. Tinha os irmãos que o apóstolo Paulo passava pelas regiões, naquela cidade, pregando o Evangelho ali, convertendo as pessoas e todos se tornando irmãos em Cristo. Não existia divisão de denominação, nem sistema, nem credo, nem dogma feito por nenhum homem. Simplesmente você aceitava Jesus Cristo e um era irmão do outro, pela fé. E essa igreja católica, ela foi a primeira denominação que existiu no mundo.
E todas as denominações que existem no mundo é filha da grande prostituta de Apocalipse 17. Porque ela se tornou mãe. Porque essa igreja romana ela é mãe. Por causa da doutrina número 1 da sua igreja, da igreja romana. A igreja romana existe uma doutrina que chama Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade, esse nome Santíssima Trindade nem existe na Bíblia. A Bíblia fala que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Essa doutrina mãe não existe. E todas as religiões estão mescladas nessa doutrina dessa igreja, grande igreja mãe. E o batismo pagão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque lá em Atos 2,38, o apóstolo Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha, se você entrar nas águas ali, sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como é que você vai receber o dom do Espírito Santo? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. É o nome de Jesus Cristo no batismo que reme os seus pecados. Vocês estão entendendo? Se você for batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você entra um pecador seco e sai um pecador molhado. Porque essa é a doutrina número 1 da Igreja Católica Romana, no fim de Mateus. Jesus Cristo fala assim: ide por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os apóstolos pelo Espírito Santo. O nome do Pai, meus amigos, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como o Pai ele é Senhor, como o Filho ele é Jesus e como o Espírito Santo ele é Cristo. Então, Senhor Jesus Cristo é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O apóstolo, tendo a revelação, batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. E essa é a doutrina número 1 da igreja de Roma. E se você for batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você entra na água lá, um pecador seco está um pecador molhado. Porque é no nome de Jesus Cristo, arrepender, é Atos 2,38. Vocês leiam aí. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Se você for batizado em nome do Pai e do Espírito Santo, você não recebe a remissão dos seus pecados e não recebe o dom do Espírito Santo, que é aquela doce pombinha trabalhando em sua vida para lhe santificar. E está escrito assim: e a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus Cristo. E vendo eu, maravilhei-me com grande admiração. A mulher estava embriagada com o sangue dos santos. Olha, meus amigos, aqueles cristãos que não aderiam naquela época à doutrina romana, dessa igreja romana, de Roma, aqueles cristãos verdadeiros foram perseguidos e mortos, como hereges, colocados em poste, queimando em poste, queimados em fogueiras. A igreja de Roma matou 66 milhões de cristãos, numa doutrina chamada a Santa Inquisição. Eles estavam matando os verdadeiros cristãos porque não aceitaram aquela doutrina romana, daquela igreja de Roma. Vocês estão entendendo? É por isso que essa igreja romana, ela está embriagada com o sangue do santo. A igreja, você pode ler a história. A igreja romana matou 66 milhões de cristãos. Vocês sabem que igreja é essa? Olha a descrição. E diz assim: e vi que a mulher estava embriagada com o sangue do santo e das testemunhas de Jesus Cristo. E vendo eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: por que te admira? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que traz, qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Olha, a besta que era e já não é. Lá em Apocalipse 13 fala assim, no final: aquele que tem sabedoria, aquele que tem entendimento, calcula o número da besta, porque é o número de um homem. E esse homem que veio na terra sobre essa doutrina romana, dessa igreja de Roma, João Paulo II, o nome João Paulo II dá 666. A besta que era e já não é.
E vocês estão entendendo? João Paulo II foi a besta que era e já não é. Porque João Paulo II foi aquele homem que elaborou esse concílio ecumênico, essa confraternização de igreja. Quando ele estava prestes a fazer esse concílio ecumênico, ele adoeceu e morreu. Mas esse concílio ecumênico já está pronto, já está todo detalhado, todo pronto, que tem que chegar um para pregar esse concílio ecumênico de João Paulo II e levar o povo à perdição, que vai unir todas as igrejas em torno de uma doutrina, porque ela é mãe dessa doutrina, mãe, a Santíssima Trindade, como uma coxa de retalho de planos de diversas cores. Então João Paulo II é aquela besta, aquele poder que elaborou esse concílio, mas já não é, como está escrito aqui, ó. Diz assim: ao anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é. Há de subir do abismo, irá à perdição. Está vendo? Que foi e já não é. Há de subir do abismo. Essa doutrina é de subir do abismo e levar o povo à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, te admirarão vendo a besta que era e já não é. Está vendo? Mas que virá. Era e já não é, mas virá. Quer dizer o quê? Que existirá uma outra besta que vai pegar todo o histórico de João Paulo II. E era e já não é, mas virá. Vocês estão vendo que está falando do passado e botando o futuro. São duas bestas, dois poderes, duas pessoas que vão administrar esse poder. E fala assim: a que há sentido, a quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. A igreja de Roma está assentada sobre 7 montes. Vocês podem pesquisar no Google aí, botar assim: as colinas de Roma, da igreja romana, está sobre 7 montes. E diz assim, aqui que entra a profecia: são também 7 reis, 5 já caíram e um existe, e outro ainda não é vindo, mas quando vier convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é, olha para você ver, a besta que era e já não é, e ela é também o 8º e do 7, e vai à perdição. Em outra pregação eu falei um pouco sobre isso aqui. Diz assim: são também 7 reis. Quando João estava vendo a visão, João estava vendo os reis que iam sentar naquele trono ali. E ele falou: são também 7 reis. São também 7 reis. 5 já caíram, quer dizer, 5 já haviam sido mortos. E um existe, e outro ainda não é vindo, mas quando vier convém que dure um pouco de tempo. Vocês estão vendo? João viu João Paulo II sentado no trono. Sentado no trono. E outro é vindo que dure um pouco de tempo, esse Papa que morreu aí, porque Bento XVI, ele não é rei porque ele renunciou o papado. Aí fala assim: são também 7 reis, 5 já caíram e um existe, outro ainda não é vindo, mas quando vier convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é, está vendo? A besta que era, mas já não é. Vocês estão vendo que tem uma besta no passado. A besta que era e já não é. Aí ele fala assim, ó: a besta que era e já não é, também é 8º e um dos 7, e vai à perdição. Quer dizer que o 8º rei vai pegar o histórico da besta que era e já não é, de João Paulo II, e vai levar o povo à perdição. E fala assim: e os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como rei por 1 hora, juntamente com a besta. Quer dizer, 10 países vão dar autoridade a este poder para dar força a essa besta, elaborar esse concílio comendo. E diz assim: este tem o mesmo intento, entregarão o seu poder e autoridade à besta. Este combaterão contra o cordeiro, e o cordeiro vencerá. Está vendo? É uma doutrina que vai combater contra Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, quando vier no capítulo 19 do livro de Apocalipse, ele vai lutar contra esse sistema aí,
esse sistema religioso, dessa confraternização de igreja. Eles estão acreditando que estão adorando a Deus, reunindo todas as igrejas em torno de um concílio, que esse concílio é uma imagem elegida à besta, através de uma doutrina que chama Santíssima Trindade, de um batismo pagão. Vocês estão vendo, e todos vão se filiar a esse concílio. Mas quando Jesus Cristo vier, no capítulo 19, ele vem com a pureza, e ele vai lutar, destruir esse sistema que está aí. Ele fala assim, ó, ele fala assim: esses têm o mesmo intento, entregarão o seu poder e autoridade à besta. Eles combaterão contra o Cordeiro, está vendo? E o Cordeiro vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E vencerão que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Quando Jesus Cristo desce no capítulo 19 do livro de Apocalipse, ele vem com sua noiva, já redimida. A noiva sobe no arrebatamento, e ela volta no capítulo 19 do livro de Apocalipse, já com o Senhor Jesus Cristo ali. Ele destrói todos os reinos da terra e destrói esse sistema que eu estou falando. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Vocês viram lá no enterro do Papa, que estavam ali, todos os líderes mundiais estavam ali, prestando homenagem àquele pontífice que morreu ali. Vocês estão vendo que são povos, multidões, nações e línguas. Ali estavam os povos de todas as nações, naquele evento ali. E diz assim: e os 10 chifres que viste na besta são o que aborrecerão a prostituta, e porão desolada e nua, e comerão suas carnes, e queimarão no fogo. Esses 10 chifres que viste aqui é o sistema comunista. O sistema comunista vai lançar um míssil em cima do Vaticano. Apocalipse, caiu a grande Babilônia. É Apocalipse 18. Apocalipse 18, a queda da grande Babilônia. Esse sistema comunista vai mandar um míssil em cima do Vaticano e vai destruir a cabeça. E vai, para que vocês possam entender, os 10 chifres que viste na besta são o que aborrecerão a prostituta, e porão desolada e nua, e comerão suas carnes, e queimarão no fogo. Porque Deus tem posto no seu coração que cumpra o seu intento, e tenha a mesma ideia, e que dê a besta o seu reino, até que se cumpra a palavra de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. A grande cidade, qual a grande cidade que reina sobre os reis da terra? Roma. Quando um presidente ganha, um líder mundial ganha uma política, ou ganha um reinado, tem que ir lá em Roma beijar o anel do Papa. Vocês estão entendendo que a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Olha, meus amigos, vou explicar aqui um pouco a respeito dessa grande cidade. Olha, a finança do mundo está dividida em 3 partes. Uma é 13 famílias, a outra está na mão do judeu, e a outra parte está na Igreja Católica Romana. Existe um banco dentro do Vaticano, que é o banco da Igreja Católica. A Igreja Católica está cheia de coisas valiosas, de coisas astronômicas que valem milhões. E o Vaticano tem o seu dinheiro próprio. E é um país independente. O Vaticano é um país dentro de Roma independente, que tem o seu banco, tem o seu dinheiro próprio. E todo o dinheiro, a outra parte, a terça parte do dinheiro do mundo está na mão da Igreja Católica Romana. Mas a outra parte do dinheiro do mundo está com essas 13 famílias que sustentam esses bancos do mundo todo. Mas eles vão criar um caos no mundo, vão tirar todo o dinheiro do mercado e as pessoas ficam tudo endividadas. Aí o anticristo vai, pega o dinheiro da Igreja Católica Romana e a outra parte do dinheiro está com os judeus e faz um pacto com os judeus. Aí coloca de novo todo o dinheiro do mercado. Só que com 3 anos e meio o anticristo quebra o pacto com os judeus. E os 10 países que deu no começo aqui autoridade à besta vai lutar contra Israel.
A Terceira Guerra Mundial, meus amigos, é no pé do Monte das Oliveiras, quando esses 10 países foram lutar contra Israel, a mando dessa igreja mãe, porque 10 países vão dar autoridade a ela. Mas quando todos os mísseis estiverem direcionados para destruir Israel, o Senhor Jesus Cristo desce no capítulo 19 de Apocalipse e destroça todos os exércitos da terra. E o povo de Israel vai olhar para o Senhor Jesus Cristo e vai mostrar suas feridas. Aonde foi que adquiriu essas feridas? Vocês que me crucificaram. Foi na casa dos meus amigos. Então, meus amigos, espero que você entenda um pouco a respeito do que estou dizendo. Essa igreja mãe, ela tem suas filhas, suas denominações, porque está ligado em uma doutrina, que chama Santíssima Trindade, e que todas as religiões estão mescladas nessa doutrina. E essa doutrina da Santíssima Trindade foi criada no inferno, que segundo Apocalipse fala que são 3 espíritos de rãs, que entrou no cristianismo, porque quando a rã pula, ela olha para trás, ele sempre está voltando ao concílio de Nicéia, lá atrás, onde essa doutrina da Santíssima Trindade entrou no meio do cristianismo. E as pessoas estão aí, um mundo repleto de denominações, repleto de sistemas feitos pelos homens, e as pessoas ignorantemente estão seguindo um credo, um dogma de uma religião, pensando que está seguindo a Deus. Mas quando chegar no dia do juízo, do trono branco, onde as pessoas vão ser julgadas, muitos vão dizer assim: Senhor, em teu nome nós nos profetizamos, e em teu nome nós nos expulsamos demônios e fizemos sinais e maravilhas. E Deus vai falar assim: apartai-vos de mim, que eu nem vos conheço. Porque Deus não faz parte de nenhum sistema religioso, de nenhum homem. Deus, ele é a palavra. Quando a Bíblia diz assim, João, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. O verbo é a palavra, pois Deus, ele é esta palavra. Denominações e religiões são interpretações dessa palavra. Se todo mundo estivesse seguindo essa palavra do jeito que está escrito, não existia interpretação, não existia religião. Todos seriam irmãos sobre a palavra. Espero que você esteja entendido a minha mensagem. Eu estou desvelando um pouco de Apocalipse 17. Mas da onde veio esse ensinamento que você está falando aí? Da onde você sustenta isso que está falando? Olha, meus amigos, esse ensinamento é de um profeta que chama William Marion Branham. Eu sou discípulo de William Branham. Eu prego as suas mensagens, eu dou sequência naquilo que ele falou. E ele desvendou para nós Apocalipse 17. Essa grande prostituta que está sentada sobre povos, multidões, nações e línguas. Todos os lugares que existem no mundo está lá uma igreja romana. Ela está fixada sobre todos os países do mundo. E que Deus possa abençoar todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós. Leva-nos, Senhor, debaixo da cobertura do teu sangue. Abra o entendimento, Senhor, dos teus filhos, para entender, Senhor, o que foi dito aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém.